Bom, bom dia a todos. Estou extremamente feliz da oportunidade de podermos retomar essa capelania que marcou a minha vida durante muitos dos melhores anos que eu tive aqui. Josias é uma pessoa fabulosa, que sempre nos ensinou a pensar na Bíblia, na sua extensão maior, liberando-nos daquela ideia de um Cristo, um Deus que só coubesse dentro de uma caixinha, demonstrando que Deus é grande demais para caber em qualquer embalagem. E hoje nós iniciamos esse procedimento. Vamos seguir todas as quartas-feiras, no sentido de conhecer melhor a palavra que Deus nos deixou através da Bíblia, de maneira que a gente pudesse conhecer melhor as nossas obrigações e aquilo que a gente tem que fazer para poder, de alguma forma, atender, seguir e apreender aquilo que Deus nos falou. Josias, por favor, nos brinde com aqueles conhecimentos que você vai nos trazer hoje. Muito obrigado, Carlo, e bem-vindos a todos os que conseguiram entrar. Espero que vocês consigam me escutar bem. Nós estamos buscando a melhor formatação para esse trabalho e queremos que seja um trabalho que tenha um impacto positivo na vida dos líderes, dos empresários, dos participantes de um modo geral, profissionais liberais, porque nós entendemos que a Bíblia não é apenas um livro para o céu, no sentido de ser um mapa para a eternidade, na perspectiva pós-morte. Mas a Bíblia é um livro para a nossa caminhada no dia a dia, seja no ambiente conjugal, no ambiente profissional, empresarial, organizacional, vizinhança, enfim. A Bíblia é um mapa para a vida que se inicia aqui e que se projeta para a eternidade, porque essencialmente nós somos eternos. De modo que eu quero iniciar com um texto que é para mim extremamente emblemático e de alguma forma resume, traz um espelho do que de fato a Bíblia retrata em termos de mapa para a vida. E é um texto que eu quero compartilhar com vocês aqui na tela, um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28, que diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, e notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? É fundamental que nós entendamos o contexto. Havia uma questiúncula teológica que os líderes religiosos trouxeram a Jesus, mais precisamente os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e Jesus lhes deu uma resposta muito apropriada, como sempre. De modo que um dos mestres da lei, um escriba, um teólogo, um homem importante no contexto da grade religiosa da época, veio com uma pergunta embaraçosa, que nós chamamos de casca de banana. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? E, sem dúvida, os rabinos costumavam tentar trazer a lei à compreensão a partir de uma frase, e essa era a proposição do escriba. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Portanto, nós temos aqui, nessa resposta de Jesus, uma espécie de resumo de todas as escrituras sagradas da época, no caso, a Torá, a lei, também os profetas, de modo que Jesus aponta em 3 direções fundamentais à vida. E aqui nós já entendemos quais são as trincheiras e as linhas e as regiões de navegação que esse mapa nos traz. A primeira dimensão extremamente importante é o que eu chamo de dimensão teológica: amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a dimensão transcendental da vida. A vida não é apenas
carne e osso. A vida não é apenas aquilo que é concreto, aquilo que se pode ver, o fenômeno, a aparência. A vida está para além disso. Nós encontramos, por exemplo, a física quântica nos mostrando que aquilo que parece sólido, aquilo que parece concreto, é apenas a energia vibrando numa velocidade tal que aparentemente é sólido, mas na verdade, quando você desce às partes mais infinitamente pequenas da matéria, é tudo vazio. Não é? O núcleo de um átomo é um grão de sal num prédio de 14 andares, de modo que é tudo vazio, na verdade é tudo energia, é tudo espírito. E há esse intercâmbio entre energia, no caso espírito e matéria, o tempo inteiro. Esse intercâmbio que de fato é uma dança que traz na forma aquilo que não tem forma. Enfim, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, está nos apontando numa direção para além daquilo que é matéria, para além daquilo que é visível. E nós precisamos endereçar o nosso olhar para essa realidade maior, que a Bíblia chama de Deus criador, sustentador, transformador, protetor, enfim, dê-se o nome que se queira dar a essa dimensão teológica da existência, mas ela é fundamental. Os próprios psicólogos apontam na direção dessa necessidade de nutrição espiritual, de nutrir a mente com o transcendente, porque aquilo que é aparente, embora seja importante, é limitado, não é? E nós não podemos entender que a vida é apenas esse lugar transitório, esse lugar finito. Né? O finito vem da infinitude, é para essa infinitude que o nosso olhar deve ser dirigido. Mas há uma segunda dimensão importante nesse texto: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua personalidade, com todo o seu organismo, voltar-se para Deus, mas o texto diz também amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo, aqui está a dimensão interpessoal ou dimensão sociológica da existência. Sem dúvida, o próprio Aristóteles, na Grécia Antiga, já dizia que o homem é um animal político, é um animal que transita na polis, na comunidade. Portanto, não há identidade humana sem a relação. Nós estamos e precisamos constantemente de nossos relacionamentos interpessoais. Nesse sentido, amar o próximo não é apenas uma perspectiva de sentimento bom em relação ao outro, de simpatia na relação, de saudar como Jesus nos ensinou, de saudar quem nos saúda, de abraçar quem nos abraça. É a perspectiva da troca, e nessa troca também há feridas. Portanto, o amor nessa relação interpessoal é fundamental para a saúde pessoal. A terceira dimensão, extremamente importante nesse contexto, nesse mapa para a vida feliz, por assim dizer, é o contexto intrapessoal. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E é interessante que os teólogos não dão tanta importância a esse si mesmo, a essa dimensão intrapsíquica. Mas tenho refletido que até o ambiente de fé que nós carregamos em nós está em nós, ou seja, a nossa relação com o transcendente, com o eterno, é uma relação que se dá em nós e não fora de nós. Não é um pacote que vem pronto de algum lugar e nós simplesmente acolhemos. É um tecido que se forma dentro de nós, é uma realidade dinâmica dentro de nós. Portanto, se em nós a saúde existe, essa dimensão de relação com o eterno é saudável. Se em nós existe saúde e harmonia, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com o outro é também saudável e feliz. Portanto, nós temos essas três dimensões: a dimensão teológica, a dimensão sociológica ou interpessoal, a dimensão psicológica ou intrapsíquica.
E é importante entender que essas três dimensões rodam juntas. Não existe uma dinâmica correta da vida sem que essas três dimensões estejam girando de maneira sinérgica, sem haver uma sinergia ou sintonia na operação dessas três dimensões que, na verdade, formam uma estrutura só. O que isso significa? Significa que eu não posso ter saúde intrapsíquica plena sem que a minha relação com o transcendente, com o sagrado, com o mistério eterno, no caso Deus, seja uma relação saudável. E também o contrário é verdadeiro. Eu não posso querer ter uma relação com Deus saudável se intrapsiquicamente eu estou quebrado, destruído, desarmonizado, desambientado. Eu não posso ter uma relação intrapsíquica saudável se minhas relações interpessoais estão partidas, estão apodrecidas. De modo que essas três dimensões precisam rodar juntas de maneira saudável para que, de fato, eu acerte o meu caminho nesse mapa, esse caminho para a felicidade. Nesse sentido, eu caminho para uma outra perspectiva importante: amar. Vejam como esse verbo está conjugado nessas três dimensões: amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. E o que era amor aqui? A palavra amor no Ocidente é uma palavra estragada. Amor é uma espécie de sentimento, sensação, apaixonamento. E, na verdade, no contexto bíblico, tanto hebraico quanto grego, amar não é um sentimento, amar não é uma sensação, amar não é um apaixonamento. Amar é uma dinâmica concreta, é um conjunto de atitudes em favor do outro. Como dizia Martin Buber. Martin Buber, um filósofo judeu, ele caracterizava o amor numa só palavra: reciprocidade. Essa reciprocidade, essa troca, essa via de mão dupla. E ele caracterizava essa reciprocidade numa expressão eu-tu, eu, if and tu. É a relação com o tu eterno, a relação com o tu que é o outro, que comigo convive. E a relação com essa relação eu-tu não pode ser substituída pela relação eu-coisa. Eu não posso ter uma relação com Deus como se Deus fosse uma coisa, uma espécie de saco de presentes, de bênçãos que eu acesso no momento em que eu estou precisando. Eu não posso tratar o outro como uma coisa, a relação eu-coisa, porque o outro não é uma coisa, o outro é um eu também. E nessa troca, nessa reciprocidade é que se dá, de fato, a presença do amor. E como a gente pode caracterizar o amor aqui? Eu tenho duas palavras que caracterizam bem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São as duas palavras atenção e cuidado. A gente dá atenção e a gente cuida de quem a gente ama. E amar é de fato dar atenção. Amar é de fato cuidar. Quando a Bíblia, portanto, quando Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, é no sentido prático do termo. É dar atenção a Deus. Não no sentido de que Deus seja um ser carente de atenção, mas no sentido de direção do coração para entender, compreender e estar na presença de Deus. Há uma expressão no livro dos Provérbios que diz, e isso é muito importante para líderes, empresários, pessoas que estão na linha de frente da vida: consagre a Deus tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Dar atenção a Deus é, portanto, transformar a existência e a caminhada no mundo, qualquer coisa que você vai fazer, a elaboração de um projeto, uma reunião, tomada de decisão, consagrar ao Senhor é colocar diante de Deus, numa oração silenciosa, aquilo que você vai fazer,
aquilo que você está fazendo. Isso é dar atenção a Deus. Isso é de alguma forma, chamar a dinâmica da existência ao poder de Deus que já está na existência. Jesus diz algo fundamental. Não cai um só cabelo, um fio de cabelo de nossa cabeça sem a permissão de Deus. Nem um só pardal cai sem a permissão de Deus. Diz que Deus cuida dos lírios do campo, das aves do céu. E Jesus diz, vocês valem muito mais do que passarinhos. Então, o que Jesus está nos ensinando é que Deus está em todas as coisas. A minha mão não consegue movimentar-se assim, sem que haja uma força, essa força divina, criadora e criativa, que me permite fazer esse movimento. Então, tudo que acontece tem a presença e o trabalho de Deus. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Feliz é o empresário, o marido, o profissional liberal, o vizinho, enfim, o empreendedor que consagra tudo que faz. Não importa que seja uma coisa mínima, aparentemente sem importância. Consagre ao Senhor no sentido de transferir para Deus, para o sagrado, para o mistério eterno, tudo que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos, porque, de alguma forma, você vai se alinhar a essa força, por assim dizer, a esse trabalho divino que está embrenhado na existência, que está embrenhado em nossa história. Da mesma forma, o cuidado na dimensão interpessoal, na dimensão horizontal. Amar é cuidar. Amar o próximo é cuidar do próximo. Amar o próximo é dar atenção ao próximo. E atenção ao próximo não é apenas algo que se dá dentro de casa, na perspectiva doméstica, na perspectiva da família nuclear. Mas amar o próximo e cuidar do próximo se estende, por exemplo, ao escritório da empresa. Se dirige, portanto, à liderança no contexto organizacional. Ser líder não é comandar, não é mandar, não é apontar. Ser líder é participar junto. Ser líder é inspirar. Ser líder é dar escuta. Ser líder é dar atenção. Ser líder é ajudar o indivíduo a sair de um estágio menor para um estágio maior. É ajudar a florescer a planta. É ajudar a crescer o indivíduo que está perto. Ninguém segue alguém de maneira voluntária e espontânea sem se sentir inspirado, sem se sentir acolhido, sem se sentir crescendo de alguma forma. É muito complicado que o líder queira trabalhar somente com a perspectiva de que o indivíduo cumpra as suas horas de trabalho para receber o paycheck no final do mês. Na verdade, isso é parte da vida. O indivíduo vai continuar trabalhando ali sob essa demanda até que ele encontre um lugar melhor. Mas quando o líder consegue cuidar dos seus liderados, na perspectiva da liderança serva, o indivíduo se sente motivado a ficar, porque não é apenas o cifrão no final do mês, mas é o crescimento que o indivíduo está experimentando naquele ambiente. E isso se estende a todas as áreas e dimensões da vida e dimensões da existência. Amar é, de fato, cuidar. E, por último, esse cuidado intrapsíquico, o cuidado de si mesmo. E aqui eu quero me deter só alguns minutos a mais, porque, em geral, nós líderes cuidamos muito mal de nós mesmos. Nós experimentamos estresse após estresse, problema após problema. E, de fato, como líderes, nós estamos na linha de frente na resolução dos problemas. Ser líder não é jogar para debaixo do tapete as pendências. Ser líder é encarar as pendências e, com coragem, buscar cooperação para o enfrentamento dos problemas. Mas, em geral, nós vamos acumulando estresse,
e o cortisol vai inundando o corpo, a adrenalina inundando o corpo, e aos poucos esse veneno vai desorientando, desorganizando o nosso organismo. Ontem mesmo eu lia no Evangelho de Tomé, que é um evangelho que não está na Bíblia canônica, mas circulava nas igrejas cristãs até o terceiro século, até que o Concílio de Nicéia o baniu. Há uma expressão atribuída a Jesus, quando os discípulos perguntam a Jesus como é que as pessoas vão reconhecer que nós estamos na presença do Pai, no caso, na presença de Deus. Jesus lhe disse: eles vão reconhecer que vocês estão na presença do Pai quando eles reconhecerem em você o movimento de ação e repouso. Aparentemente isso é ininteligível, mas isso indica que em nós a presença de Deus está na ação, mas também está no repouso. A hora para agir e hora para se recolher. Em função dessa vida corrida que nós temos no Ocidente, correr, agir o tempo inteiro, não parar, sempre para frente, concorrência de um lado, concorrência do outro, temos que agir, temos que atingir as metas, enfim, e o estresse se acumula. Deus não está nisso. Porque Deus está na equação, ação e repouso. Daí a importância para os judeus do Shabá, do descanso. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Se não há esse recolhimento, não há vida. Se você sentir o seu pulso, você vai perceber exatamente isso, que a vida está nesse ação, repouso, ação, repouso, ação, repouso. Só ação desidrata a vida rapidamente. Só repouso é o quê? No monitor da UTI. É morte. A vida está na ação e no repouso. O Pai está na ação e no repouso. Cuidar de si mesmo. Exercícios físicos. Uma nutrição melhor. Cuidar de sua cognição, de seus pensamentos. Sua mente pode ser sua melhor amiga, mas também pode ser sua pior adversária. Dentro de casa, no ambiente de trabalho, nos seus empreendimentos. Portanto, e aí nós damos o fechamento. Jesus resume o mapa da vida feliz, que é a Bíblia. Feliz tanto no contexto da existência no mundo, como no contexto da projeção da vida no pós-mundo. Nessas 3 dimensões fundamentais da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Cultivar relacionamento com Deus. E nós não estamos falando de religião, grade institucional religiosa. Nós estamos falando de um movimento de vida. Cuidar do próximo, a partir de nossa própria casa, da esposa, do marido, dos filhos, dos liderados no escritório, na fábrica, na indústria. Cuidar de um vizinho. Distribuir generosidade, porque a generosidade produz abundância. Quanto mais a gente retém, menos a gente tem. Cuidar de si mesmo. Cuidar da vida. Que o Eterno nos habilite a agir dessa forma. E são essas 3 dimensões da existência que vão balizar nossa caminhada aqui nessa capelania empresarial, organizacional, como você queira chamar. Se você apreciou essa introdução, convide outras pessoas, fale desse trabalho. Essa é uma janela, pelo menos uma vez por semana, durante meia hora,
para nós refletirmos sobre essa dança na existência, com base nas Escrituras Sagradas. Curve a sua cabeça, deixe-me orar com você. Eterno e soberano Deus, damos atenção ao Senhor nesse momento, mas queremos ampliar sempre nosso tempo de atenção, a nossa consciência de Tua presença. Que neste dia, quando vamos às nossas tarefas corriqueiras, que nós não nos esqueçamos de que o movimento em nós vem de Ti. Ajuda-nos a cuidar das pessoas ao nosso redor. E ajuda-nos a nutrir esse autocuidado tão fundamental à vida. Cuida de cada um de nós, em Cristo. Que assim seja. Amém. Muito obrigado a todos. Carlos, quer dar uma palavra de conclusão? Não, apenas reiterar o seu convite para que aqueles que gostaram que possam estar sempre conosco nas quartas-feiras, às 8h30 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, ou 9h30, horário do Brasil. Queremos fazer crescer a oportunidade das pessoas terem a presença da Bíblia no dia a dia da sua vida. Maravilha. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Carlos, pela a janela que a Oxford abre nessa direção e que Deus, o Eterno, nos conduza. Bom dia a todos. Boa produção hoje. Bom dia.